Você já imaginou descobrir que alguém em sua vida sempre esteve ajudando você em segredo? E se essa pessoa fosse, na verdade, alguém que poderia mudar o rumo da sua história de formas que você nunca imaginou? Hoje, você vai conhecer um relato emocionante sobre destino, segredos e reviravoltas inesperadas. Um milionário que, sem ninguém saber, mudou a vida de uma mulher humilde, até que o próprio destino decidiu interferir. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma história como essa. Comente aqui de onde você está ouvindo essa história e o que você faria no lugar dos personagens. Agora, prepare-se, porque essa história vai mexer com suas emoções. O destino pode ser cruel, mas também pode ser surpreendentemente generoso. Às vezes, um simples gesto pode transformar uma vida inteira. E sem que a gente perceba, o caminho que parecia certo pode nos levar a lugares inesperados. Essa é a história de Helena, uma jovem determinada, mas que sempre enfrentou dificuldade. Criada em uma realidade dura, ela nunca desistiu de seus sonhos, apesar dos obstáculos constantes. E então temos Eduardo, um homem que, do alto de sua fortuna e influência, parecia ter tudo, mas por trás da fachada de sucesso, carregava um vazio que dinheiro algum poderia preencher. O que ninguém imaginava era que seus destinos estavam prestes a se cruzar, e que um segredo guardado por Eduardo mudaria tudo. Agora, imagine só, e se alguém estivesse ajudando você nos momentos mais difíceis, mas sem que você soubesse? E se essa pessoa tivesse um motivo oculto para isso? Essa não é apenas uma história de amor, é uma história sobre destino, segredos e as consequências de nossas escolhas. Helena estava prestes a receber uma oportunidade única, mas ela não fazia ideia de que por trás disso havia muito mais do que apenas sorte. E quando a verdade viesse à tona, ela ainda seria capaz de confiar no homem que mudou sua vida. Helena sempre acreditou que o esforço poderia mudar sua vida. Desde pequena, sua mãe lhe dizia: "O mundo não é justo, minha filha, mas isso não significa que você não pode lutar pelo seu lugar nele." E foi exatamente isso que ela fez. Cresceu em um bairro simples, com poucas oportunidades, mas nunca deixou que a falta de recursos apagasse seus sonhos. Seu maior desejo era trabalhar em uma grande empresa, construir uma carreira sólida e dar uma vida melhor para sua mãe, que havia se sacrificado tanto por ela. Mas o mundo corporativo não era gentil com pessoas como Helena. Sem contatos influentes, sem um diploma de uma universidade renomada e sem experiência em grandes empresas, todas as portas pareciam se fechar antes mesmo que ela pudesse bater. O destino, no entanto, já estava preparando um desvio inesperado para Helena. Eduardo Monteiro era um nome conhecido no mundo dos negócios. Dono de uma das empresas mais bem-sucedidas do país, sua imagem era a de um homem implacável, determinado, sempre à frente dos concorrentes. Mas poucos sabiam que, por trás da frieza aparente, Eduardo carregava cicatrizes invisíveis. Ele sabia o que era lutar contra as adversidades. Não nasceu milionário, construiu seu império com esforço e nunca esqueceu de onde veio. Foi em um dia comum que seus caminhos se cruzaram. Helena estava sentada em um café, revisando seu currículo pela milésima vez, antes de mais uma entrevista de emprego. Ela sabia que era apenas mais uma tentativa em meio a tantas frustrações. Eduardo, que também estava ali, observou a cena sem querer. Ele reconheceu aquele olhar, esperança misturada com cansaço. Por um breve momento, lembrou-se de si mesmo anos atrás. Quando Helena se levantou para sair, esbarrou sem querer em um homem que passava apressado. Sua pasta caiu no chão, espalhando os papéis por todo lado. "Me desculpe", ela disse, agachando-se rapidamente para recolher tudo. Eduardo, que estava próximo, observou a cena e, sem pensar muito, também se abaixou para ajudá-la. Quando entregou os papéis, notou o currículo dela. "Está procurando emprego?", perguntou, de forma casual. Helena hesitou por um instante, sem reconhecer quem era aquele homem. "Sim, mais uma entrevista hoje, mas não sei se vão me dar uma chance." Ele olhou para o currículo rapidamente. Ela tinha boas qualificações, mas nenhuma experiência de peso. "Não desista", disse Eduardo de forma enigmática. Helena agradeceu com um sorriso tímido e saiu. Mas aquele encontro fugaz não terminou ali. Algo em Helena despertou a atenção de Eduardo. Sua determinação, sua honestidade no olhar. Ele se viu pensando nela mesmo depois que ela já tinha ido embora. Ele poderia simplesmente esquecer aquele encontro, mas algo dentro dele não permitia. Naquela mesma noite, fez algo que jamais imaginou que faria. Ligou para
um de seus diretores e pediu para que incluíssem o nome de Helena entre os candidatos para um cargo na empresa. Quero que seja uma seleção justa, enfatizou, mas quero que ela tenha a chance de mostrar do que é capaz. O diretor estranhou o pedido, mas não questionou. Afinal, Eduardo era o chefe. Helena, por sua vez, não fazia ideia do que estava acontecendo nos bastidores. Quando recebeu a ligação informando que havia sido selecionada para uma segunda fase da entrevista em uma das empresas mais renomadas do país, mal podia acreditar. Mãe, você não vai acreditar. Consegui uma entrevista em uma das maiores empresas do ramo. Sua mãe sorriu, segurando suas mãos. Eu sempre soube que você conseguiria. Mas o que Helena não sabia era que sua vida estava prestes a mudar de formas que ela jamais imaginou. E o homem que tornaria tudo isso possível também seria o responsável por seu maior dilema. Helena chegou à empresa na manhã seguinte, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ela nunca havia pisado em um prédio tão imponente. O hall de entrada era luxuoso. Os funcionários vestiam ternos impecáveis e tudo ali exalava poder. Ela respirou fundo. Era a chance de sua vida. Ao entrar na sala de entrevistas, notou que não estava sozinha. Outros candidatos também aguardavam e a competição parecia feroz. Muitos ali carregavam currículos impressionantes, vindos de universidades renomadas. Será que realmente tenho alguma chance? Pensou, sentindo o medo tentar dominá-la. Mas ela havia chegado até ali. Não era hora de recuar. A entrevista começou com um dos diretores da empresa. Ele analisou o currículo de Helena com um olhar neutro, mas suas perguntas eram afiadas. Você tem pouca experiência em empresas de grande porte. Por que deveríamos contratá-la? Helena engoliu seco, mas sua resposta foi firme. Sei que não tenho o mesmo histórico que outros candidatos, mas eu compenso isso com determinação e vontade de aprender. Eu não apenas quero esse emprego, eu estou disposta a dar o meu melhor para provar que mereço estar aqui. O diretor a encarou por um momento. Então, fechou a pasta e disse apenas, veremos. Ao sair da sala, Helena sentiu as pernas bambas. Havia sido direta demais. Ela não sabia que do outro lado da empresa, Eduardo acompanhava tudo à distância. Ele sabia que sua indicação havia colocado Helena naquela entrevista, mas não havia garantido sua contratação. Agora, tudo dependia dela. Dias depois, o telefone tocou. Senhorita Helena, parabéns. Você foi selecionada para o cargo. Ela precisou segurar a emoção. Havia conseguido. Sua mãe chorou ao ouvir a notícia. Eu sabia, filha. Sabia que seu esforço valeria a pena. Mal sabia ela que um empurrão invisível havia ajudado nesse processo. No primeiro dia de trabalho, Helena foi recebida por uma equipe cordial, mas ela logo percebeu que alguns olhares a analisavam com curiosidade. Havia algo estranho. Em pouco tempo, começou a ouvir murmúrios de que sua contratação havia sido misteriosa. Alguns funcionários comentavam que ninguém sabia exatamente quem havia aprovado sua entrada. Isso a fez se perguntar, será que algo aconteceu nos bastidores? Mas ela não teve tempo para se aprofundar naquilo. Seu foco era trabalhar e mostrar que merecia aquela vaga. Porém, o destino já começava a preparar suas armadilhas. Poucas semanas depois, um evento corporativo reuniu vários funcionários e Helena teve a oportunidade de conhecer o presidente da empresa. Quando Eduardo entrou no salão, todos silenciaram. Ele era imponente, discreto, mas sua presença dominava o ambiente. Quando seus olhos encontraram os de Helena, por um breve instante, algo mudou no ar. Ela se lembrava dele, do café onde haviam se esbarrado. Ele manteve a postura profissional, mas sentiu um frio na espinha ao perceber que, mais cedo ou mais tarde, ela descobriria a verdade. E o que aconteceria quando isso viesse à tona? Depois daquele evento corporativo, algo mudou. Helena não conseguia tirar da cabeça o olhar intenso de Eduardo. Era como se houvesse algo não dito entre eles. Ela tentava ignorar aquela sensação, mas o destino parecia determinado a cruzar seus caminhos. Nos dias seguintes, Eduardo apareceu inesperadamente em reuniões do setor onde Helena trabalhava. Embora fosse o presidente da empresa, raramente se envolvia em questões operacionais, mas agora ele estava ali, observando e, inevitavelmente, começando a interagir com Helena. Você é nova aqui, não é? Ele perguntou casualmente em um dos encontros. Sim, comecei há algumas semanas, respondeu Helena, tentando manter a formalidade. Como está se adaptando? Ela hesitou por um momento antes de responder. Está sendo um desafio, mas eu gosto de desafios. Eduardo sorriu de leve. Ele gostava daquela resposta. Por mais que tentassem manter a relação estritamente profissional, algo invisível crescia entre eles. Helena
nunca desconfiou da forma como havia conseguido o emprego, até começar a ouvir os boatos. Você já percebeu que ninguém sabe quem realmente aprovou sua contratação, comentou uma colega. Sim, isso não é normal. A outra funcionária riu. Aqui, tudo passa pelo crivo de alguém. Sempre tem um nome por trás de cada contratação, mas no seu caso, é um mistério. Aquilo ficou na cabeça de Helena. Quem teria aprovado sua entrada na empresa? Seu currículo não era o mais forte e ela sabia disso. Por isso, numa tarde silenciosa, quando o escritório estava quase vazio, Helena decidiu procurar respostas. Acessou o sistema interno e pesquisou seu próprio nome na base de dados da empresa. O que encontrou a fez congelar. A recomendação que garantiu sua contratação veio diretamente do presidente da empresa, de Eduardo Monteiro. Seu coração disparou. O que isso significava? Por que um homem como Eduardo Monteiro se importaria com a contratação de uma funcionária desconhecida? No dia seguinte, Helena tomou coragem e decidiu confrontá-lo. Ela esperou até o final do expediente e, quando Eduardo estava prestes a sair do escritório, surgiu diante dele. Podemos conversar? Eduardo percebeu imediatamente o que estava por vir. Ele apenas assentiu e a guiou até uma sala reservada. Helena foi direta. Fui atrás do meu histórico de contratação e descobri que foi você quem recomendou meu nome. Eduardo sustentou seu olhar, mas não negou. Por quê? Insistiu ela. Por que um homem como você se importaria com alguém como eu? Ele suspirou. Porque eu vi potencial em você, Helena. Você mal me conhecia. Às vezes, não precisamos conhecer uma pessoa por anos para reconhecer algo nela. Ela sentiu o estômago revirar. Ele estava sendo sincero ou havia algo mais naquela história? E se houvesse um motivo oculto por trás daquela ajuda? Eduardo desviou o olhar, como se hesitasse em dizer algo. Mas antes que pudesse responder, a porta da sala se abriu de repente. Uma mulher entrou, surpresa ao ver os dois juntos. Era Isabela, a noiva de Eduardo. Isabela entrou na sala com uma expressão de surpresa, e o ar ficou pesado imediatamente. Ela olhou de Helena para Eduardo, tentando entender a situação. Eduardo parecia desconfortável, mas rapidamente tentou suavizar a situação. Isabela, essa é Helena, nossa nova funcionária. Estávamos apenas conversando sobre o trabalho. Helena sentiu que a tensão era palpável. Ela se levantou, disfarçando a inquietação. Prazer em conhecê-la, Isabela. Isabela sorriu cordialmente, mas havia algo em seus olhos que sugeria algo mais. Algo que Helena não soubera identificar até aquele momento. A maneira como ela olhou para Eduardo não passou despercebida. Helena sentiu que algo estava errado. Ela forçou um sorriso e se despediu, saindo da sala apressada. O peso da situação a fez questionar a dinâmica entre Eduardo e Isabela. Talvez eles não fossem apenas um casal, mas algo mais complexo. Mas uma parte de Helena não queria acreditar que havia algo entre eles. Afinal, ela havia sido contratada por mérito, não por um jogo de interesses. Não era possível que a razão por trás da sua contratação fosse outra. No entanto, as dúvidas começaram a crescer. Ao longo dos dias seguintes, Helena passou a perceber pequenos gestos que indicavam uma tensão entre Eduardo e Isabela. Ele era sempre muito profissional, mas havia algo em sua postura quando Isabela estava por perto, uma rigidez, como se estivesse tentando esconder algo. E então, Helena se lembrou de algo que ouvira em uma conversa casual entre alguns colegas de trabalho. Sabe, eu ouvi falar que Eduardo e Isabela estavam prestes a se casar, mas havia rumores sobre ele ter um passado complicado, algo envolvendo traição no passado. Esses murmúrios a deixaram inquieta. Seria Eduardo o tipo de homem capaz de cometer uma traição? A verdade era que, até aquele momento, Helena apenas via Eduardo como uma figura misteriosa, alguém que, por algum motivo, acreditava nela. Mas por quê? O que ele queria, de fato? Ela decidiu investigar mais a fundo. Certa noite, quando o escritório estava vazio, Helena voltou ao sistema da empresa e começou a procurar informações sobre Eduardo Monteiro. Seus registros financeiros, sua história de vida, tudo estava acessível. Mas a jovem nunca imaginara que encontraria algo tão impactante. Ela descobriu que, em algum momento do passado, Eduardo havia perdido uma grande parte de sua fortuna por causa de um escândalo envolvendo uma traição de uma antiga parceira de negócios. Isso a fez questionar ainda mais sua própria posição dentro daquela empresa. Será que ele a via como alguém para preencher um vazio emocional? Ou será que ele queria mais algo? Helena ficou chocada. A verdade estava começando a se desenrolar diante de seus olhos, e ela ainda não sabia se estava pronta para lidar com isso. Quando Eduardo a chamou para uma reunião mais tarde, Helena não sabia o que esperar. Ela chegou à sala, nervosa, mas determinada.
Helena, como você está se saindo até agora? Eduardo perguntou com um sorriso cordial, mas distante. Ela sentou-se diante dele, decidida a manter a compostura. Estou indo bem, mas gostaria de saber mais sobre o motivo de me ter contratado. Eduardo olhou para ela e por um momento parecia hesitar. Eu já disse que vi potencial em você e você tem se mostrado muito capaz. Mas Helena não queria mais respostas vagas. Ela precisava de algo mais. Não, Eduardo, isso não é suficiente. Por que você se importou tanto comigo? O que está por trás disso? Ele suspirou profundamente, como se soubesse que esse momento chegaria. Há coisas no meu passado que não quero que você saiba, mas eu te ajudei porque, de alguma forma, vi algo em você que me fez acreditar que poderia ser diferente. Helena o observou, tentando entender suas palavras. Diferente do quê? Eduardo olhou para ela com um semblante triste. Diferente do que eu fui. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu e Isabela entrou novamente. Ela olhou rapidamente para os dois e Helena notou a frieza em seu olhar. Desculpe interromper, mas precisamos conversar, Eduardo, sobre os detalhes do evento de amanhã. O tom de voz de Isabela era firme, quase autoritário, e o jeito como ela olhou para Helena fez com que a jovem se sentisse deslocada, como se estivesse em um lugar onde não deveria estar. Eduardo levantou-se rapidamente, colocando um fim na conversa com Helena. Nos falamos depois, Helena. Helena não conseguiu conter a sensação de que havia algo mais ali. O que estava acontecendo entre eles? E qual era o verdadeiro papel de Eduardo na sua vida? Ela não sabia, mas uma coisa era certa. O segredo que ele guardava agora estava mais presente do que nunca. E ela estava no centro de tudo isso. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Helena. A constante presença de Isabela em suas conversas com Eduardo só aumentava a tensão entre os três. Mesmo tentando manter a postura profissional, Helena não conseguia evitar o sentimento de que estava sendo observada, julgada, quase como uma intrusa em algo muito maior do que imaginava. Eduardo, por sua vez, parecia distante, como se estivesse carregando um fardo invisível, e apesar de tentar mostrar que sua ajuda tinha sido desinteressada, o comportamento dele a cada dia ficava mais confuso. Helena começava a entender que sua própria posição na empresa não era apenas um mero acaso. Algo em seu passado se conectava com a história de Eduardo, e ela estava começando a ser puxada para um jogo mais perigoso do que ela imaginava. Ela sabia que não poderia continuar sendo apenas uma espectadora. Ela precisava descobrir a verdade, precisava entender quem era Eduardo Monteiro de fato e qual o verdadeiro motivo de ele ter cruzado seu caminho. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, Helena encontrou um envelope na sua mesa. Não havia remetente, mas o conteúdo era claro, um convite para um jantar privado. Era de Eduardo. Ela hesitou por um momento. Era o momento que ela tanto esperava, mas também o momento em que ela temia descobrir coisas que talvez fosse melhor não saber. Mas a curiosidade a consumia e, no final das contas, a necessidade de respostas falou mais alto. No restaurante elegante onde o encontro aconteceria, Helena se sentiu fora de lugar. A luz suave das velas, a música suave ao fundo e a atmosfera luxuosa criavam uma tensão palpável. Quando Eduardo chegou, ele estava visivelmente tenso, mais do que ela já ouvira. Helena, obrigado por ter vindo, disse ele, com um sorriso que parecia forçado. Ela sorriu de volta, mas não teve paciência para pequenas formalidades. Eduardo, precisamos conversar sobre o que está acontecendo entre nós, sobre você e sobre tudo que está por trás da minha contratação. Eu não sou tola. Eu sei que tem algo a mais. Eduardo respirou fundo. Era o momento da verdade. Eu sabia que isso aconteceria, ele disse, seus olhos sombrios. Não posso mais esconder o que aconteceu. Helena, eu te ajudei porque meu passado está mais perto de você do que imagina. Ele olhou para ela com seriedade e Helena sentiu o peso daquelas palavras. O que quer dizer com isso? Ela perguntou, o coração batendo mais rápido. Eduardo baixou a cabeça por um momento, como se estivesse se preparando para revelar algo que o consumia há anos. Eu te ajudei porque você é a filha de uma mulher que me traiu há muitos anos. A mulher com quem eu estava envolvido e que destruiu minha vida, minha confiança. Eu te vi e vi algo nela, em você. Não sei explicar, mas você tem uma força que eu vi nela, algo que eu não pude evitar. Helena ficou em silêncio, o choque sendo tão forte que ela mal conseguiu processar suas palavras. Ela era filha da mulher que havia causado a ruína de Eduardo. Mas por que me contratar? Ela perguntou, sua voz falhando. Eu queria entender o que aconteceu.
respondeu. Eu queria que você me mostrasse que poderia ser diferente, que não todas as mulheres são iguais. Eu queria dar uma chance para algo que talvez eu tenha perdido no passado. A revelação foi como um golpe. Ela não sabia como reagir. Sentiu-se traída, mas ao mesmo tempo não podia deixar de sentir uma pontada de empatia pela dor de Eduardo. Ele havia sido ferido profundamente. A busca por vingança e por entender o que havia acontecido com ele, misturada com a necessidade de encontrar algo bom nas pessoas, o havia levado a ela. Mas Helena também se sentiu perdida. Ela não era sua terapia. Então, você usou a minha contratação para tentar curar suas feridas do passado? Ela perguntou, a dor em sua voz agora evidente. Eduardo não respondeu de imediato. Seu olhar estava vazio, como se estivesse encarando algo muito distante. Não era para ser assim, Helena. Eu não sabia o que sentir. Só sabia que você me fazia lembrar de tudo o que eu já perdi, de tudo o que eu ainda buscava. Helena ficou em silêncio, processando tudo o que acabara de ouvir. A verdade estava à sua frente, nua e crua. Ela se sentiu partícipe de algo que talvez fosse maior do que ela poderia lidar, mas o mais difícil ainda estava por vir. Ela havia ouvido a história de Eduardo, compreendido seu sofrimento e suas escolhas, mas isso não mudava sua realidade. Ela ainda tinha sua vida, seus próprios dilemas, e não poderia continuar presa ao passado dele. Ela olhou para ele com os olhos cheios de emoção, mas também com uma clareza que não existia antes. Eu não posso ser parte disso, Eduardo. Eu preciso seguir meu próprio caminho. Eu não posso ser sua redenção. Eu não posso carregar o peso de suas escolhas. Eduardo, embora chocado com a resposta de Helena, sabia que ela estava certa. Ele sabia que seu amor por ela havia sido distorcido pela dor do passado. Ela merecia mais do que ser uma peça em um jogo emocional em que ele havia se perdido. Eu entendo, Helena. Eu só queria uma chance de corrigir o que foi quebrado. Mas você está certa. Você merece algo melhor do que isso. Helena se levantou, sentindo que pela primeira vez havia feito a escolha certa. Ela precisava seguir em frente, aprender com a experiência e deixar o passado onde ele pertencia. Ela não podia ser vítima de escolhas que não eram suas. Ela olhou para Eduardo pela última vez, e o que ele representava agora era algo distante, algo que já não fazia mais parte do seu futuro. Com um último olhar, ela se afastou rumo a um novo começo. O destino, afinal, os havia colocado no mesmo caminho por uma razão, mas agora eles precisavam seguir em direções diferentes. Obrigado por me acompanhar até o final dessa jornada. Se gostou da história, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos como esse. Compartilhe seus pensamentos nos comentários e me conte de onde está assistindo. Até a próxima.